Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos contar um pouco sobre a primeira experiência de acampamento da Nina. Eu sou a Bárbara. Eu sou o Castor. Essa é a Nina. E nós somos a família Giramundo. No episódio de hoje, então, nós vamos contar um pouco sobre a primeira experiência de acampamento da Nina. Antes da gente começar a contar, vamos pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no nosso canal e acionar o sininho e compartilhar aí com quem vocês acham que pode curtir essa nossa história. Então, pessoal, a nossa primeira experiência com a Nina, ela já tinha 7 meses, né? Foi quando a gente se animou, então, a tentar esse tipo de viagem. E aí, então, a gente fez algumas escolhas, assim, um tanto quanto diferentes das que a gente vinha fazendo até ali. O primeiro passo que a gente tomou foi revisar todo o nosso material de campo. Porque antes era só nós dois, né? E aí, do jeito que tava, a gente dava um jeito. Mas agora com a Nina a coisa ia ser um pouco diferente, aliás, muito diferente. Então a gente começou a olhar tudo que a gente tinha de material de campo e pensar no que a gente poderia precisar. E a gente ia precisar de muita coisa. No nosso canal. Por que tu tá brava? Então essa revisão toda fez com que a gente mudasse efetivamente alguns equipamentos de campo. Provavelmente o principal deles foi a mudança da própria barraca, né? Então a gente mudou da Moonlight, da Náutica, para Queixa, para Arpenas. Principalmente por um motivo que eu acho que para nós dois era mais importante, que era ficar de pé e ter bastante espaço para poder circular. E outra coisa muito importante era 2 ambientes, né? Tinha o quarto e a sala. Isso. Principalmente com a bebê ainda pequena, ter tudo à disposição dentro do quarto deixou a gente meio receoso, né? E aí essa separação fez com que a gente tivesse um pouco mais de segurança de deixar ela no quarto, mais à vontade, e deixar as coisas assim mais perigosas, como talheres, louças, ainda que fossem de campo e tal, né? Mas na sala, né? E outras coisas foram, outras necessidades foram aparecendo, tipo uma geladeira. Tinha que ter alguma coisa para resfriar. Ou podia ser um cooler, podia ser uma geladeira, podia ser qualquer coisa que resfriasse. Fogão, porque a gente não ia comer na rua sempre, né? Nesse momento a Nina já estava se alimentando, ainda na introdução alimentar, né? Uhum. Mas ela já estava se alimentando de comidas, né? Vamos dizer assim. Exato. E aí depender totalmente de restaurantes, de alimentação externa, foi uma preocupação para a gente também, né? Então, e por outro lado, o qualquer coisa também não servia mais, né? Então, se antigamente a gente podia, um sanduíche estava ok, agora já não era mais assim, né? Então, mesa, fogão, geladeira. Exato. E aí todo o equipamento para usar essas coisas, né? Mais panelas, tudo acabou sendo necessário. Aí a gente transformou o nosso acampamento, que era um acampamento, numa casa. Outra coisa que a gente tentou fazer bastante foi planejar, né? Então a gente tentou prever os possíveis imprevistos, se é que isso é possível, né? Mas a gente tentou pensar em situações e se antecipar a essas situações para minimizar os problemas. E foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, porque no que dependia de nós, acabou sendo bem bacana. Tudo certo. Né? Dentro do planejamento também estava a escolha do local, que era algo muito importante, né? Como era um acampamento, primeira vez no acampamento com a Nina, a gente tinha que saber mais ou menos onde é que ia ser. E a gente já sabia. Tem um lugar que a gente gosta muito, que é aqui pertinho de Porto Alegre, a pouquíssimos quilômetros daqui,
que a gente já frequentou várias vezes. É um espaço que mescla área de camping com área de pousadas e tem toda uma estrutura de piscinas e tudo mais. E isso também foi algo que nos deixou mais tranquilos. A possibilidade de saber que a gente poderia migrar para um quarto, para uma cabaninha, se por acaso algo desse muito errado no acampamento, né? E eu acho que isso é uma das coisas bacanas, assim, para se ter em mente quando a gente está viajando com crianças, isso de forma geral, né? O plano A sempre pode dar errado. Então a gente não pode se apegar tanto assim ao plano A e abrir possibilidades para talvez ter que fazer algumas adequações. Já ter algum plano de fuga na manga é importante. Não é imprescindível, mas é importante. E tira um peso grande, né? De preocupação e tudo mais. Então, mesmo tendo repensado na estrutura, mesmo tendo escolhido a dedo o lugar e tendo optado por uma viagem curta, assim, não tão curta, né, assim, de um dia para o outro, mas foi uma viagem de 3 ou 4 dias, né? Olha! Então, mesmo a gente tendo repensado na estrutura de camping, mesmo tendo escolhido a dedo o lugar e tendo tido cuidado também para não pensar numa viagem muito longa, alguns imprevistos sempre acontecem, né? E é importante que a gente também chame atenção para isso, porque é algo que a gente começou a prestar mais atenção desde então. Teve um grande problema no acampamento, que foi o banheiro. Então, a Nina, nessa época, ainda não caminhava, né? Ela tinha 7 meses, nem ficava sozinha há muito tempo em pé. E aí, toda a questão de banho foi muito complicada, porque a gente, nesse lugar, não havia banheiro família. Que é bem raro. O que é bem raro. Pelo menos nos campos que a gente foi até agora, né? E que é maravilhoso. A gente tem quase vontade de se rolar nas paredes, beijar as maçanetas. Porque, de fato, assim, o banheiro feminino ou masculino sozinho com um bebê é bem difícil. Acabou que eu dava banho sozinha nela e aí tinha meio que segurar ela com a coxa enquanto eu mesma tentava me secar. E então, sim, foi com certeza a parte mais difícil, né? Foi. Então, se a gente pudesse dar uma dica para quem vai viajar com bebês, é já levar alguma alternativa de banho para não precisar usar o banheiro do lugar, ou procurar lugares que já tenham o banheiro família, porque aí assim é a salvação da lavoura. Vai o casal junto, um dá banho, o outro seca, e aí enquanto o outro seca, o outro toma banho, e aí sai todo mundo limpo e feliz. Apesar desse imprevisto na questão do banho, e é claro que sempre vão acontecer imprevistos, né? Hoje, por exemplo, esse problema já não seria tão grande, porque a Nina já fica em pé sozinha, já caminha loucamente por aí, e haveriam outros problemas por ela caminhar loucamente por aí, né? Sim. Enfim. Mas apesar disso, a viagem foi super legal. Excelente, foi excelente. Foi muito melhor do que a gente imaginava que ia ser. A Nina se divertiu muito, né? Adorou a barraca. Vocês vão ver agora algumas fotos que vão mostrar o quanto ela estava curtindo estar na barraca e em tudo aquilo. Na barraca dela, né? Tinha a nossa barraca, tinha a barraca dela, tinha todo o espaço externo, tinha o Guaíba à nossa disposição, que era saindo do camping. Esqueci o nome dessa Barra do Ribeiro. Esse lugar que nós ficamos fica bem pertinho da fábrica de caeteiros, que fica Na Barra do Ribeiro. É porque eu não sei. E teve... Porque tem o imprevisto ruim, mas tem o imprevisto bom. Esse lugar que nós ficamos fica muito próximo de um espaço muito bacana que existe na Barra do Ribeiro, que é a fábrica de gaiteiros. E nós tivemos a imensa alegria de ter um programa de rádio sendo gravado durante o período em que nós estivemos lá acampados. E
com a presença do Renato Borghetti, né? E aí então foi o primeiro show da vida da Nina. A gente vai postar aí um pedacinho dela assistindo, foi um barato. Ela curtiu um monte, a gente curtiu mais ainda. Pé. No final das contas, a experiência acabou sendo tão positiva que a gente começou a incorporar de novo o campismo como uma possibilidade real de diversão, de viagem para nossa família. O nosso medo e receio lá do começo de que, e agora, como é que vai ser? Vamos conseguir viajar? Vamos conseguir fazer as coisas que a gente fazia antigamente com a Nina? A resposta foi sim, e muito mais legal. É muito mais legal, muito mais divertido. É viável, dá pra fazer e vamos fazer sempre. E cada vez mais. Exige mais planejamento. Muito mais. Né? É menos contar com a sorte e com a gambiarra, né? Mas enfim, também o planejamento, como a gente sempre fala, é viajar antes, né? Então a gente acaba alongando o nosso tempo de viagem no anterior, planejando, pensando e tentando antecipar aí alguns imprevistos. A gente espera que vocês tenham curtido o vídeo dessa semana, que vocês tenham chegado até aqui, né? Ajuda super a gente a fazer o canal crescer. Contamos com vocês no vídeo da semana que vem. Estaremos aqui no próximo domingo e a gente quer que vocês também estejam. Até lá, viu, pessoal? Tchau, tchau. Dá tchau, filha. Tchau. Manda beijo.